إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, o nosso sustentador, o majestoso, o soberano que enviou profetas e mensageiros para esta face da terra. Todos os profetas de Allah, inclusive os mensageiros de Allah, vieram para este mundo para guiarem e orientarem seres humanos para um caminho reto, para um caminho fácil. Caminho este, respeitados irmãos e irmãs, que irá em primeiro lugar garantir para nós a felicidade, a prosperidade nesta vida terrena e um verdadeiro sucesso na outra vida após a morte. Quanto a isso, Allah subhanahu wa ta'ala faz a menção no seu livro sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Nesta vida terrena, neste dunya, quem levar a sua vida, quem viver em conformidade ou de acordo com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, contrariando a sua vontade, contrariando os seus desejos, فَلَا يَضِلُّ. Primeiro benefício, a pessoa ficará encaminhada, não ficará desencaminhada da senda reta, do caminho reto, وَلَا يَشْقَى. E na outra vida, após a morte, naquela vida que não tem fim, que é para a eternidade, para sempre, وَلَا يَشْقَى. A pessoa não será infeliz, não será infortuno, será bem-sucedido. Irá alcançar o que nós chamamos como o verdadeiro sucesso do homem. Porque quando este ser humano alcança o seu verdadeiro sucesso, ou quando irá alcançar o seu verdadeiro sucesso na outra vida, com certeza este ser humano irá viver a verdadeira vida no seu verdadeiro conceito, no seu verdadeiro significado. Porque, respeitar os irmãos, todos nós estamos neste dunya para um curto tempo, somos passageiros nesta vida terrena. A nossa viagem é para o Akhirat, é para aquela vida que não tem fim. Os nossos dias são dias contados neste mundo. E sabemos nós que um dia todos nós iremos provar a morte. É algo, respeitados irmãos, é um fenômeno que todos aceitamos, todos concordamos. Quanto a isso não há nenhuma divergência. Allah subhanahu wa ta'ala faz a menção no seu livro sagrado. Allah diz o seguinte: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Allah diz que todos os seres vivos irão um dia provar a morte. Iremos provar a morte, respeitados irmãos. Nós somos mortais. Allah é único, imortal. Então iremos provar a morte. Depois de provarmos a morte, depois de deixarmos este dunya, todos nós iremos comparecer diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Estaremos em frente de Allah subhanahu wa ta'ala para prestarmos contas a Allah subhanahu wa ta'ala com relação à dádiva da vida e do tempo
que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Seremos julgados, seremos questionados por Allah subhanahu wa ta'ala com relação à nossa estadia nesta vida terrena, com relação às nossas ações. Então, nesse dia, respetados irmãos, é o dia da verdade, é o dia em que cada um ficará a saber com relação ao seu resultado, porque a nossa estadia aqui nesta vida terrena se compara, respetados irmãos, como uma época, um período de exame. Estamos sendo examinados por Allah subhanahu wa ta'ala. E ficaremos a saber, respetados irmãos, com relação ao resultado deste período de examinação, quando nós provarmos a morte e quando estivermos todos diante de Allah subhanahu wa ta'ala, para prestarmos contas a Allah subhanahu wa ta'ala com relação às ações que temos praticado nesta vida terrena. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz que naquele dia, no dia do juízo final, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Com efeito, quem no dia do juízo final for concedido o seu diploma, o seu certificado, com um valor bastante importante, certificado este, respetados irmãos, que garante para este mesmo ser humano a sua salvação do fogo do inferno e garante na totalidade a sua admissão no paraíso. Allah diz: faqad faz. Com efeito, este ser humano vitorioso alcançou um grande sucesso, foi vitorioso, triunfou. Então este é o verdadeiro sucesso, respetados irmãos, que todos nós deveríamos almejar, deveríamos nos esforçarmos para tal, que é a salvação do fogo do inferno e a garantia de merecermos a nossa entrada no paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque é lá no paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala que iremos, respetados irmãos, levarmos a vida no seu verdadeiro conceito, no seu verdadeiro significado, aquela vida sem tristeza, aquela vida de alegria, de sucesso, de paz e tranquilidade, aquela vida sem nenhuma preocupação. E essa vida só será vivida, respetados irmãos, no paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que os que não tiverem um destino bem-sucedido, um destino feliz no Akhirat, com certeza dirão que não serão dignos de uma vida de felicidade, uma vida no seu verdadeiro conceito. Ya laytani qaddamtu li hayati. Não é? Dirão os que não forem compadecidos por Allah subhanahu wa ta'ala, os que não merecerem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a garantia no paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala, dirão: Ya laytani qaddamtu li hayati. Ai de mim se eu tivesse preparado algo para a minha verdadeira vida. Então esta vida é passageira. A verdadeira vida, respetados irmãos, é aquela vida que nós vamos viver, que é para sempre, para a eternidade. A vida do além, a vida do Akhirat. Respetados irmãos, enquanto estivermos a levar a nossa vida, nesta vida terrena, aqui neste dunya, nós temos que viver de acordo com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala também fazer com que nós sintamos, respetados irmãos, um pouco da felicidade. Porque o ser humano deve ser feliz, deve se esforçar para ser feliz, para ser bem-sucedido na outra vida. Mas no dunya também, este mesmo ser humano, se ele se esforçar, Allah subhanahu wa ta'ala poderá proporcionar para este mesmo ser humano uma felicidade, apesar de não ser uma felicidade completa e eterna, mas este ser humano poderá levar neste dunya uma felicidade que fará com que ele sinta-se feliz na sociedade, no meio de muitas pessoas. Isto, respetados irmãos, parte com o cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós, respetados irmãos, estivermos engajados, empoderados no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, nós seremos felizes.
seremos felizes nesse dunya. A tal felicidade de respeitar os irmãos que Allah subhanahu wa ta'ala promete a este ser humano é a felicidade espiritual, é a tranquilidade, o sossego, a paz e a tranquilidade. Allah subhanahu wa ta'ala promete, garante para este ser humano enquanto estiver a viver neste dunya e a levar a sua vida em conformidade às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e também em conformidade aos ensinamentos do seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diz: quem for praticante das boas ações, man amila minkum, quem dentre vós for praticante das boas ações, quer seja ele, não é? Se for crente, se for um muçulmano, quer seja homem ou mulher, muçulmano ou muçulmana, uma crente ou um crente, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah promete, não é, uma vida de felicidade, uma vida de prosperidade, de tranquilidade, de paz espiritual aqui neste mundo, aqui neste dunya. Com isso, respeitados irmãos, concluímos que quando este ser humano não for a levar a sua vida de acordo com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, se ele levar a sua vida seguindo os seus caprichos, suas vontades, contrariando aquilo que eu querer, que é o decreto ou a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala promete, não é, para este ser humano uma vida difícil, uma vida apertada, uma vida sem paz espiritual, sem tranquilidade. Então, respeitar os irmãos de forma resumida, compreendemos e respeitar os irmãos que existem fatores, não é, que implicam respeitar os irmãos, que garante para este mesmo ser humano uma vida de prosperidade, uma vida de felicidade, não é, uma vida cheia de contentamento espiritual aqui neste dunya. E compreendemos também respeitar os irmãos que existem ações que são consideradas e respeitar os irmãos como contribuintes, como fatores que irão implicar também uma vida apertada, uma vida difícil, sem paz espiritual, sem tranquilidade a este mesmo ser humano aqui nesta vida terrena. Então, compreendemos e respeitar os irmãos que quando o ser humano ele está empenhado no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele se preocupa com o din de Allah subhanahu wa ta'ala, se preocupa em trazer as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala na sua vida, então Allah subhanahu wa ta'ala promete para este mesmo ser humano uma vida cheia de tranquilidade, uma vida cheia de sossego e paz espiritual aqui no dunya. E o maior contribuinte a respeitar os irmãos, que fará com que este ser humano não sinta esta felicidade, não é, a paz espiritual, a tranquilidade, é a desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. São os pecados. Então, respeitar os irmãos é algo que todos nós deveríamos nos esforçarmos para nós podermos vivermos este fenômeno dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, para que tenhamos dentro das nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas isso, respeitar os irmãos, parte com o nosso esforço, a nossa entrega com relação ao cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá mudar a situação de um certo povo, de uma certa comunidade, enquanto eles não mudarem de comportamento, não é, com relação a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós, respeitar os irmãos, devemos estar preocupados com relação à nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala melhorar aquilo que são as nossas preocupações, para Allah subhanahu wa ta'ala melhorar, não é, a nossa relação, para Allah subhanahu wa ta'ala derramar sobre nós o que nós tanto desejamos no nosso dia a dia, que é as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós desejamos respeitar os irmãos. Todos nós carenciamos as bênçãos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós chamamos bênçãos, não é, como baraka. Baraka, respeitar os irmãos, é importante nas nossas vidas. Porque respeitar os irmãos, quando nós formos a levar a nossa vida de acordo com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala,
seguindo com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, seguindo as tradições, o sunnah de seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah promete derramar sobre nós as bênçãos da sua parte. Com as bênçãos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala seremos felizes. Iremos sentir e respeitar os irmãos, a paz espiritual, o contentamento. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala estará conosco. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Allah diz o seguinte: quando as pessoas forem verdadeiros crentes para com Allah subhanahu wa ta'ala, quando os muçulmanos forem verdadeiros crentes, quando crerem em Allah subhanahu wa ta'ala devidamente, confiando no poder de Allah subhanahu wa ta'ala, depositando a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqaw, e quando nós formos verdadeiros tementes para com Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós temermos Allah subhanahu wa ta'ala, se nós, respeitados irmãos, pautar pelo temor de Allah subhanahu wa ta'ala no nosso dia a dia, que abstermos de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala vedou, de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, e procurarmos respeitar os irmãos, a praticarmos somente o que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Então Allah diz: لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Allah diz que nós prometemos abrir as portas das bênçãos da nossa parte. Então, respeitados irmãos, todos nós carenciamos bênçãos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essas bênçãos de respeitar os irmãos, para Allah subhanahu wa ta'ala derramar sobre nós, nós devemos ser verdadeiros crentes e devemos ser tementes para com Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Allah subhanahu wa ta'ala irá respeitar os irmãos, derramar as suas bênçãos sobre nós. Allah irá derramar as suas bênçãos sobre nós. Então, respeitar os irmãos, se nós desejamos as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos que estar ligados com o cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E sabemos nós, respeitar os irmãos, que dentre as obrigações que Allah subhanahu wa ta'ala, ou dentre as ações que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para este ser humano, amar e respeitar os irmãos depois da crença, é o cumprimento das 5 orações diárias. Sabemos nós que o cumprimento das 5 orações diárias, respeitar os irmãos, é muito importante para um crente. Então, um crente, ele deve se preocupar em cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, em estabelecer 5 orações diárias no seu devido tempo. Isso, respeitar os irmãos, irá atrair as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala nas nossas vidas. Então, respeitar os irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu. E a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala é inubitável. Então, se nós respeitar os irmãos, darmos um passo em direção a Allah subhanahu wa ta'ala, se nós fazermos um compromisso, se nós decidirmos respeitar os irmãos, mudarmos a nossa página, mudarmos a nossa maneira de ser, a nossa relação para com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala promete facilitar a nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala promete derramar bênçãos da sua parte sobre nós. É o que nós tanto desejamos respeitar os irmãos. Isso é notório, é visível hoje. Respeitar os irmãos, nós tanto reclamamos com relação ao aperto da vida. Hoje, respeitar os irmãos, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala criou há vários meios para nós, para podermos buscar sustentos, mas apesar de tanto Allah subhanahu wa ta'ala ter criado meios para nós, mas nós no fim do dia reclamamos, porque há algo que Allah subhanahu wa ta'ala está a nos privar, que são as bênçãos da sua parte. E as bênçãos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, respeitados irmãos, só iremos buscar enquanto estivermos ligados, enquanto estivermos respeitados irmãos, submissos no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque houve um tempo, respeitados irmãos, no tempo dos nossos antepassados, no tempo dos nossos pais, eles pouco ganhavam, mas eles tinham muita bênção na vida. Eles tinham muita felicidade, muita paz, muita tranquilidade. Por que respeitar os irmãos? Porque eles estavam preocupados com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós hoje, respeitar os irmãos, nós estamos a nos distanciar, daquilo que são as vontades, estamos a nos distanciar das ações que atraem a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala.
Por isso Allah subhanahu wa ta'ala está a nos privar das bênçãos da sua parte. E bênçãos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, respetados irmãos, só para terminar, não significa que a pessoa não terá bens materiais a seu alcance. A pessoa poderá ter bens materiais a seu alcance, ao seu redor, mas Allah subhanahu wa ta'ala irá arrancar, não é, a paz, a tranquilidade, o sossego, não é, na vida da pessoa. Isto mostra, respetados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala não está feliz, não é, porque Allah subhanahu wa ta'ala jamais ficará feliz com seu servo enquanto estiver, não é, na negligência das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E também do outro lado, quando Allah subhanahu wa ta'ala não concede à pessoa, não é, o suficiente, não é, com relação aos bens materiais, não significa que Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com o seu servo, não é? Allah diz que a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala é refletida quando a pessoa está empenhado, a pessoa está empoderado no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala, respetados irmãos, conceda a mim e a vós a compreensão de tudo que foi falado e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós sejamos verdadeiros crentes e tementes a Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala derramar sobre nós as bênçãos da sua parte. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós, respetados irmãos, sejamos verdadeiros crentes e faça com que nós também, respetados irmãos, sejamos aquele crente, respetados irmãos, que se preocupa, que faz doar, não é, em prol do outro crente. Sabemos, respetados irmãos, não é, na atualidade, o que passa os nossos irmãos do outro lado, é da nossa obrigação, respetados irmãos, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala, fazermos doar a favor. Todos nós somos pela causa da Palestina, então devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, não é, são nossos irmãos da fé, innamal mu'minuna ikhwa, não é, os crentes são irmãos entre eles. Então devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para aliviar os nossos irmãos do outro lado e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala para derramar, não é, sobre eles as bênçãos da sua parte e fazer com que o que eles estão a passar, respeitar os irmãos, chegue ao fim. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a vós a compreensão de tudo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.